Uma vez que o ar entra pelo sistema respiratório e chega até o alvéolo pulmonar, vai ocorrer um processo chamado de hematose, tudo bem? Hema é um prefixo que a gente usa para usar em termos que estão relacionados ao sangue. Então, a hematose é justamente o processo de troca gasosa entre o ar e o sangue, tudo bem? Então, a gente tem que entender o seguinte: na hematose, o sangue vai vir rico em gás carbônico. Tudo bem? Lembrando que as células do nosso corpo, elas realizam respiração celular. Então, elas usam oxigênio e liberam gás carbônico. Esse gás carbônico produzido pelas células cai no sangue. E esse sangue, ele chega rico em gás carbônico ao alvéolo, tudo bem? E o ar, ele vai chegar no alvéolo, vindo de fora, vindo do ar atmosférico, e ele vai chegar rico em gás oxigênio, tudo bem? E vai rolar essa troca. Então, o sangue passa o gás carbônico para o ar e o ar passa o seu oxigênio para o sangue, tudo bem? Essa é a troca que vai acontecer, essa é a troca gasosa que ocorre, essa é a hematose. E tudo isso vai rolar aqui no alvéolo pulmonar. Então vamos entender isso com calma. O alvéolo é justamente essa estrutura globular aqui, meio circular, tudo bem? E ela é uma estrutura bem vascularizada, ou seja, ela é cheia de vasos sanguíneos. Então o sangue chega nessa estrutura que é o alvéolo, tudo bem? O sangue está chegando e vocês podem ver que eu desenhei aqui uma seta para mostrar o sentido que o sangue está percorrendo. Só que o sangue, ele tem vários componentes, ele tem o plasma, que é a parte líquida dele, mas ele tem algumas células. E no meio dessas células ele vai ter as hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos, tudo bem? E são as hemácias que vão ter uma função bem importante, que é transportar os gases pelo sangue, ok? Essas hemácias aqui que eu representei, elas estão em azul por quê? Porque eu quis evidenciar que elas são o nosso sangue venoso, ou seja, o sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Então elas estão azul porque elas têm muito gás carbônico e pobres em oxigênio, tudo bem? E nesse momento elas estão chegando do resto do corpo, onde elas captaram o gás carbônico que as células do corpo produziram. Então elas levaram o oxigênio, só que elas não têm mais, porque elas entregaram oxigênio para as células, e elas pegaram dessas células o quê? O gás carbônico delas. Então essas células chegam aqui ao alvéolo pulmonar. E é aqui que vai acontecer a mágica da hematose, né? O que acontece? O ar entra nos alvéolos, porque eles vêm lá através dos brônquios, dos bronquíolos. Esse ar entra, por essa entrada aqui, e ele chega como? Rico em oxigênio. E o que acontece? Aqui você vai ter uma troca. O oxigênio do ar alveolar passa, para a hemácia, e a hemácia passa para o ar alveolar o quê? O gás carbônico dela. E esse gás carbônico vai sair, vai ser levado para fora do corpo, e esse oxigênio, agora que está nas hemácias, ele vai ser levado pela corrente sanguínea até o resto do corpo, para levar esse oxigênio até as demais células para que elas possam realizar sua respiração celular, tudo bem? Essa é a hematose, esse é o processo. Agora, se vocês observarem bem, algo tem que estar acontecendo constantemente. O ar tem que estar sempre entrando e saindo do alvéolo, porque ele tem que estar sempre entrando, trazendo oxigênio, e tem que estar sempre saindo, levando o gás carbônico para fora. O que promove essa entrada e saída de ar é um processo que a gente chama de ventilação pulmonar. Então a ventilação pulmonar ela é justamente essa renovação de ar nos pulmões. O ar tem que estar sempre entrando e saindo, tudo bem? Isso acontece através de dois movimentos, de duas ações. Da inspiração, que é a entrada desse ar, e da expiração, que é a saída desse ar. A respiração que eu destaquei em laranja, então nesse desenho aqui eu estou mostrando a inspiração, a entrada do ar, e a expiração em verde, estou mostrando a saída do ar. Mas é bem importante que a gente perceba que isso vai acontecer pela alteração da pressão no pulmão. Quando o pulmão relaxa e aumenta o seu volume, a pressão aqui dentro diminui, então o ar consegue entrar, porque a pressão atmosférica, a pressão do ar atmosférica é maior, então a pressão do ar faz com que o ar entre nos pulmões. Mas quando esse pulmão é contraído, quando ele é apertado, a pressão aqui dentro aumenta, então o ar é expulso de lá de dentro. Então, a ventilação ela vai estar basicamente sendo promovida pelo relaxamento do pulmão, e pela sua contração, quando ele é basicamente apertado, quando ele diminui o seu volume, tudo bem? Isso vai acontecer graças a duas estruturas. Os músculos intercostais, que eu destaquei aqui em rosa, e o diafragma, que é uma estrutura que fica abaixo dos pulmões
e que vai dividir o nosso torso, né, entre a parte superior, onde fica o pulmão, e a parte inferior, onde ficam outras estruturas, como o intestino, por exemplo. Ok? Então, a ventilação vai ocorrer pela ação dos músculos intercostais e do diafragma. Na inspiração, ou seja, na entrada do ar, você vai ter a contração do diafragma. É bom prestar atenção nisso, porque pode parecer contraditório que quando contrai, você tem basicamente o aumento da caixa torácica, né, do volume da caixa torácica. O que acontece é que quando o diafragma contrai, ele desce, tudo bem? Como eu estou mostrando aqui. Então o diafragma desce ao ser contraído. Isso faz com que o volume da caixa torácica seja maior. E aí isso diminui a pressão aqui dentro. E aí o ar consegue entrar. Tudo bem? Agora, na saída, né, na expiração, você tem um relaxamento do diafragma. E aí ele sobe, tudo bem? Ao subir, ele diminui o volume da caixa torácica. E aí ele promove a expulsão desse ar e faz com que esse ar suba. Então, no momento da inspiração, a pressão aqui dentro, né, é menor do que lá fora. Então, a pressão maior aqui fora faz com que o ar entre. Nesse momento aqui, a pressão interna é maior do que a pressão atmosférica. Isso faz com que o ar saia. Tudo bem? Graças à ação dos músculos intercostais e do diafragma. E o interessante é que o nosso corpo está respirando mesmo que a gente não perceba, né? A gente está sempre fazendo a ventilação e não percebe. Mesmo quando a gente dorme, a ventilação continua ocorrendo. E na próxima aula eu vou falar justamente de como o corpo regula esse processo, como é que ele faz com que a ventilação pulmonar ocorra da maneira correta, mesmo que a gente não esteja consciente disso. Ok? Então eu espero que esse vídeo ajude vocês, estudem bastante e até a próxima.